Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar ao nosso Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito
grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Amém. Bem, irmãos, nosso tempo geralmente pela manhã é bem curto, né? Momento de mensagem. Dificilmente a gente consegue fazer uma mensagem texto a texto, né? Uma mensagem responsiva. Então, queria compartilhar nesta manhã um dilema da nossa vida cristã, né? E eu queria começar lendo um texto lá de 2 Timóteo 4:7. Segunda Timóteo 4, versículo 7. Diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo, já caminhando para o final de sua vida, ele escreve essa segunda carta, né, ao seu filho na fé, como ele chama Timóteo. E ele dá inúmeros conselhos a Timóteo, mas aqui também ele apresenta um pouco sobre qual era a sua situação de vida naquele momento. E Paulo, naquele momento, já se sentia bastante só pelos homens, mas não longe de Deus, não é? Ele sentia sempre a presença de Deus e nunca o abandonava. E aí ele comenta sobre, fazendo uma autorreflexão pessoal, né, sobre sua vida, uma autoanálise. Ele afirma que ele combateu esse bom combate e ele terminou
a sua corrida, né? E que durante todo esse tempo ele guardou a fé. Isso é um sentimento de missão cumprida? Sim, né? Provavelmente sim. Paulo sentia que a sua missão havia se cumprido e que ele tinha dentro de si um sentimento de alívio e de muita paz, paz que ele tinha com Deus. O contexto desse versículo, irmãos, também mostra que Paulo estava cada dia mais sozinho mesmo, né? Porque ele estava preso, né? E as suas restrições só aumentavam. Mas Deus nunca havia lhe abandonado. Para nós, não é, fica um desafio. Como se manter motivado em viver a vida cristã? Em Tito, se referindo a Cristo, diz o seguinte, Tito capítulo 2, verso 14, diz que Cristo se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Esse processo de purificação pelo qual passamos, ele vem cheio de dores e de tribulações. Dia a dia nos sentimos angustiados, nos sentimos muitas vezes perseguidos, muitas vezes atribulados, muitas vezes quase que perdendo a fé, não é? Descrendo sobre o amor de Deus. E a palavra diz que Deus nos chamou para fazer boas obras, porque o objetivo de Cristo ter morrido naquela cruz não é para nos fazer felizes, mas sim para nos tornar santos. Esse é o objetivo, nos tornar semelhantes a Ele. Ele foi um grande testemunho. Então, felicidade, não é? Contentamento, são coisas secundárias na vida de um cristão. O nosso foco, ele precisa estar firme em Cristo Jesus. Essa expressão, não é, que Paulo usa lá em Tito, dedicado à prática de boas obras, né? Para isso que Deus nos chamou, para sermos dedicados à prática de boas obras. Ela se refere à operação do fruto do Espírito, ou seja, traços do caráter piedoso em nossas vidas. E só relembrando, qual é o fruto do Espírito? Que traços de caráter piedoso precisam fazer parte das nossas vidas? Aquela mesmo que Paulo ele expressa em Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não é? Então, é uma conduta cristã. É um reflexo de um coração cheio do Espírito, porque essa é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Esse vai ser o nosso fruto perante o nosso próximo dia a dia. Paulo faz uma descrição do seu próprio exercício da piedade. Quando ele fala lá em Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao 14, ele expressa esse exercício de piedade que nós devemos nos espelhar. Diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo era muito motivado, irmãos. Muito motivado. Ele admitia não haver alcançado, ele não era perfeito, ele se via ainda correndo a carreira. Então, como a gente manter esse tipo de motivação durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, buscando esse processo de santificação? Paulo demonstra aqui duas coisas. Primeiro, é um desejo, e segundo, é que ele tinha disciplina para alcançar essas coisas.
Desejo sem disciplina, ele vai gerar em nós um desapontamento. Se a gente apenas tem desejo de buscar essas coisas, mas a gente não aplica nisso disciplina, a gente facilmente se desaponta com a nossa própria conduta, com o nosso próprio comportamento. Agora, se a gente tem disciplina, sem ter o desejo de buscar, isso é apenas um mero esforço penoso e ingrato. Essas duas palavras, elas se completam. Desejo de estar com Deus, desejo de buscar a Deus, desejo de sentir a presença do Espírito Santo, desejo de abrir as portas e sentir a liberdade que o Espírito nos dá, desejo de ser obediente a Deus e disciplina. Por quê? Porque a nossa natureza, ela vai ser totalmente contrária. Ela vai tentar o tempo todo desvirtuar o desejo de estar com Deus dentro do nosso coração. Então, disciplina, perseverança, não é? Ser insistente em tentar mudar o sentido do nosso coração, que é um coração duro e pecaminoso, para um coração de carne, dedicado ao Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ele conseguia unir o desejo e a disciplina porque ele tinha um foco. Não é? Ele tinha um foco que era nas coisas eternas. E aí ele expressa isso lá em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então Paulo mostra o porquê que ele sentia esse desejo e porque ele aplicava disciplina na sua vida. Então, no final de sua carreira, ao orientar o seu filho Timóteo, filho em Cristo Jesus, ele passa a dizer: ora, Timóteo, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Não é? Eu tenho um sentimento de que a minha missão aqui foi cumprida. Eu tenho um sentimento de que estou em paz com Deus. Irmãos, isso não tem preço, né? Como diz muitos comerciais por aí, né? Sentir paz com Deus, sentir que você foi obediente, não é? Isso é um galardão também para a vida do cristão, já experimentando aqui na terra. E a gente tem a possibilidade de sentir isso. Então, que Deus possa nos encher do seu Espírito, nos ajudar a sermos dedicados às boas obras que vêm do Espírito, a mudar de forma sistemática o nosso coração, para que de todas as formas possamos ser semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, onde quer que estejamos, aonde quer que o Senhor tenha nos colocado a fazer essa boa obra, é lá que vamos resplandecer a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso, Pai querido e eterno, obrigado, Senhor, porque após Jesus Cristo ter entregue a sua vida por nós, o Senhor nos presenteou com o teu Santo Espírito. E Ele vem, ó Deus, buscar dia a dia corrigir a nossa vida, nos tornar mais semelhantes a Ti, a praticar a verdadeira boa obra que glorifica o Teu santíssimo nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus eterno, mas olhou para nós com um sentimento de amor e nos justificou para a sua eternidade, para passarmos a eternidade contigo. O Teu amor hoje nos cobre de misericórdia e de muita graça, para que a cada dia o Senhor, com sua imensa paciência, possa nos conduzir, Senhor, a viver essas boas obras. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos admoeste, que o Senhor nos ensine verdadeiramente a Tua palavra, aonde estamos pecando, aonde estamos sendo negligentes, para que ao fazer uma autoanálise de nossas vidas, possamos reconhecer, possamos nos arrepender de coração sincero diante do Senhor. E assim, Pai, sentir paz com a nossa vida. Porque no momento que o Senhor resolver nos chamar, queremos ter paz com Deus para viver eternamente contigo. Senhor, nos abençoe nesta manhã
que o Senhor abençoe a sua santa igreja que aqui se reúne para te adorarmos e te glorificarmos em todo o tempo. Nos abençoa, Senhor, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos nos dividir em classes. Bom dia a todos, paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os meus amados irmãos. Nós estamos com um problema técnico relacionado à questão da transmissão das imagens, então, possivelmente, talvez hoje não vamos ter as imagens, mas depois caso a gente até o final não consiga transmitir, então os irmãos depois podem me pedir, eu posso transmitir diretamente para o e-mail de vocês, todas as imagens da aula. Né? Então o tema de hoje é Santa Conquista, persistência e perseverança. Eu gostaria que você pensasse o seguinte, vamos pensar na questão da violência que acontece na nossa sociedade e que todos nós podemos, em menor ou maior grau, sermos atingidos. Então, a começar pela corrupção. Então, a corrupção leva, por exemplo, à desigualdade social, leva à exclusão, leva a uma educação precária, leva por exemplo, a desemprego. Mas, além disso, também nós temos outras coisas que são violentas, como, por exemplo, a desestruturação familiar. É uma violência que atinge a sociedade. Pense também no seguinte: tráfico de drogas, preconceito, omissão, são tantas coisas que podem nos afetar. Aí eu queria que você pensasse, a sua família passa ou já passou por algo desse tipo? E por que a gente está abordando isso? Porque
eu gostaria que os irmãos pensassem o seguinte: o sofrimento deste mundo pode alcançar a qualquer um de nós, em maior ou menor grau. As enfermidades, por exemplo, sermos assaltados, sofrermos uma grande violência na rua ou dentro de casa. Quantas pessoas nós ouvimos no dia a dia, nos jornais, que foram de repente atingidos por balas perdidas? Alguns morrem, outros conseguem escapar. E a verdade é que famílias inteiras são afetadas por esses acontecimentos. E a gente para pensar que desde que o homem caiu, desde que o homem entrou, né, nessa zona terrível, a pior zona que ele podia ter entrado, que era a zona do pecado, que as mazelas, o que é mal, atinge toda a sociedade, atinge todo o ser humano. Agora, o que nós vamos analisar hoje é como você reage às adversidades, como você reage ao sofrimento, como você reage, por exemplo, diante de um diagnóstico de uma doença que você, de repente, durante toda a sua vida, você teve medo de ter essa doença. Como é que você reage? Como é que você reage, por exemplo, à questão do desemprego, que leva a uma dificuldade financeira, que leva você para passar por apertos, que leva você a deixar de ter aquilo que você sempre teve, e que tudo passa a ser muito mais regrado. Eu gostaria de iniciar lendo o texto básico da nossa lição, que se encontra em Hebreus capítulo 12, nos versículos de 1 a 3. Então, Hebreus 12, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão tenazmente nos assedia. Só um instante, irmãos. Fechou aqui a tela. Do pecado que tenazmente, eu vou ler em outra versão, que se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês só um instante, irmãos, que a tela... Espera aí. Parece que vai aparecer agora ali, né? Hã? Você vai escolhendo aqui. Obrigado. Fechou aqui, foi? Aí. Aí assim. Bem, irmãos, agora ficou melhor. Então vamos lá, esse é o texto.
Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Eu quero que os irmãos prestem atenção nesses tópicos que estão grifados aí do texto. A primeira coisa, o texto traz uma ideia de um julgamento. Veja que esse texto foi escrito para os judeus, né, essa carta, e fala sobre uma grande nuvem de testemunhas. É como se nós estivéssemos diante de um tribunal e há uma grande nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor. Aí ele continua dizendo, então se livre do peso do pecado. Agora presta atenção, como é que diz aí? A parte que está grifada, pecado que tão firmemente se apega a nós. Então é a gente se ver livre daquele pecado que tão firmemente se apega a nós. Aí diz para você ter perseverança em quê? Na carreira que está proposta. Ou seja, houve uma carreira, houve um plano que foi determinado por Deus antes da fundação do mundo. Essa é a carreira que está proposta para mim e para você. Nós não podemos se livrar dessa carreira que está proposta por nós. Aí o que acontece? Nessa carreira que está proposta por nós, seja ela qual for, inclusive seja a diversidade que for, nós fazemos o quê? Nós olhamos firmemente para quem? Para o autor e consumador. Então eu quero que você preste atenção no seguinte, o texto fala de alguém que é o autor e consumador da fé. Esse alguém é o Senhor Jesus. Então ele é o autor. Foi ele que escreveu o quê? A carreira que está proposta. Então entende que eu e você, nós temos uma carreira que está proposta. E essa carreira foi escrita por alguém que é o autor e consumador da nossa fé. Aí falando desse alguém que é Jesus, ele diz o seguinte, que ele, em troca da alegria que estava proposta, qual era a alegria que estava proposta? Está mais adiante, na parte que está grifada. A alegria que estava proposta é se sentar à direita do trono de Deus. Então, Jesus, em troca de algo superior, ele suportou toda a glória, não que antes ele não tivesse, mas ele agora está diante de Deus, ressurreto, recebendo toda a glória, sendo que a igreja, por quem ele morreu, estará presente diante dele, e alguns já partiram, e estão glorificando a esse Jesus, que é autor e consumador da vossa fé. Aí o texto finaliza dizendo, pensem nele, pensem naquele que suportou tamanha oposição, pensem. Então quando você estiver passando uma dificuldade, o que o texto nos dá claramente a entender, entenda uma coisa, primeiro, você tem que perseverar. Você tem que olhar firmemente para aquele que estabeleceu isso porque você passou. E você tem que entender que há algo superior. Porque esse Deus que fez todas as coisas, o autor da história, ele tem um plano na sua vida. Ainda que você não sabe qual é o final da diversidade que você está passando, mas você sabe que uma coisa é certa, essa diversidade vai ter fim. Um dia nós vamos estar diante daquele que é o Senhor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Então, como vamos lidar com a adversidade? E aí é o que eu quero que você pense o seguinte, como você lida com a adversidade, reflete muito a sua maturidade espiritual. Já parou para pensar nisso? Quanto mais uma pessoa tem maturidade espiritual, ela lida com mais facilidade na adversidade. Pense numa árvore, quanto mais raízes profundas ela tem, mais ela suporta os ventos. Os ventos dão sobre ela, ela às vezes enverga, aí até o vento passar ela volta. Por quê? Porque tem raízes profundas. Assim é a nossa fé. Nós precisamos ter raízes profundas, fundamentadas na palavra de Deus. Então, mantenha os olhos fixos no Senhor Jesus. Então, maturidade cristã, ela está atrelada a uma persistência
tanto passiva. E o que seria essa persistência passiva? É você não pode fazer nada, né, na situação. Aí você é uma pessoa paciente. E o que é ser paciente? É você ficar firme sob pressão. É fácil? Não, né? Você ficar firme diante da pressão. Se alguém quiser se manifestar, não sei se... Fernando? Ah, foi lá. Ele foi botar a câmera lá. Mas assim, se algum irmão quiser se manifestar, por favor, independente de microfone ou não, os irmãos podem falar, por favor. Então, você fica firme diante daquilo que você está sofrendo. Agora, como seria a forma ativa dessa persistência, que seria a perseverança? Seria você continuar a caminhada, você está sofrendo pressão, mas você continua a caminhada mesmo diante da provação. E lembre de uma coisa, aquilo que eu acho que até alguma escola dominical atrás, alguém perguntou, a pergunta veio até pela internet, a diferença entre tentação e provação. A tentação, ela procede, obviamente, do tentador, de Satanás. A provação, não. A provação é o Senhor que te dá. Abraão, lá, por exemplo, no Monte Moriá, ele não foi tentado, ele foi provado. Consegue entender a diferença? Então, há uma diferença entre tentação e provação. Então, seja a pressão que for, nós temos que ser pacientes diante dessa pressão, diante dessa adversidade que a gente está passando, e temos que continuar a nossa caminhada de uma forma persistente. Repare o que diz aí Gálatas capítulo 5, 22 a 23. Olha o que diz o texto. Mas o fruto do Espírito preste atenção aí na questão da longanimidade. Longanimidade é você ser paciente ao extremo. É você, pense no elástico, né? É você estar sob pressão e você tem capacidade de se dilatar mais ainda. Você resiste. Então, nós temos, à medida que nós vamos adquirindo maturidade espiritual, nós temos condições de sofrer mais pressão. Termos longânimo diante da adversidade. Então, isso faz parte do fruto do Espírito. Gálatas 5, 7. Olha o que diz o texto. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Irmãos, quantos do nosso meio já correram bem? Quantos? Mas percebe que não adianta só correr bem. Você tem que correr bem e continuar correndo. Tem que ser persistente, tem que continuar correndo, né? Então, os irmãos, não sei quantos aqui já participaram de maratona, talvez Ritio aqui sim, né? Mas você tem que ser persistente, você tem que saber dosar as suas energias. Desde a partida, você tem que saber calcular o percurso para que você tenha uma noção de que eu tenho que me poupar, mas eu tenho que ser persistente para que eu complete a jornada. Então não adianta começar bem. Não adianta só começar bem. Você tem que começar bem e tem que terminar bem. Nós acabamos de ver o texto que foi lido na reflexão, quando Paulo diz: combati o bom combate e guardei a fé. Então, é chegar no final dessa caminhada, dessa corrida, que é um caminho para o prêmio. A glória é o que nos espera. Esse é o caminho, é a glória que virá até nós. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tem que correr com perseverança, ou seja, ritmo e esforço. Ritmo e esforço. E às vezes, irmãos, na nossa caminhada cristã, a gente perde o ritmo. E eu queria que você parasse para pensar, por que é que nós perdemos o ritmo? Por que é que nós perdemos o ritmo? Por que é que às vezes não só nós perdemos o ritmo, mas nós deixamos de nos esforçar?
deixamos então de exercer, de buscar as disciplinas para crescermos espiritualmente. E é interessante quando você vê por exemplo, um atleta, ele vai fazer uma prova e aí a alimentação muda, por exemplo, quem faz lutas também, aí tem que perder tantos quilos para poder chegar naquela classificação, daquela categoria que ele vai disputar. Se ele não perder, ele está fora, ele não pode disputar. Então, o atleta entra num regime disciplinar intenso para poder competir, participar da prova, e não só participar, mas ele calcula para ele chegar bem. E por que espiritualmente nós, às vezes, não nos preocupamos com essa disciplina? Aí a gente começa bem. Aí a gente começa usando os meios da graça, a gente começa lendo a palavra, a gente começa orando, a gente começa participando da comunhão dos santos, e de repente a gente perde o ritmo. Aí daqui a pouco, quando você vai ver, você já deixou de ler a palavra, você já colocou outras coisas naquele local que você lia a palavra, naquele tempo que você lia a palavra, você já deixa de orar, ou você simplesmente ora mais ou menos, né, fazendo uma reza, passando aí um telegrama para Deus. Você perde essa intimidade com o Senhor. Então a gente precisa manter ritmo e esforço. Vamos lá, vamos ver o que é que Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 2. Diz assim: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Paulo aqui, ele mostra uma preocupação com a igreja de Filipos, dizendo para eles o seguinte: olha, vocês retenham a palavra, segurem a palavra, se mantenham na palavra, para que, olha, no dia de Cristo, eu possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Ou seja, de repente todo o trabalho de exortação que Paulo fazia, e porque vocês não retêm a palavra, de repente, será que tudo isso que eu fiz vai ser em vão? Então, Paulo recomenda à igreja: se apegue à palavra, se mantenha da palavra, busque a palavra. Olha o texto que nós falamos aí anteriormente, 2 Timóteo 4:7. Para quê? Para que quando chegue no final, a gente possa dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E todos nós, irmãos, vamos passar por isso, uns mais cedo, uns mais tarde, mas todos nós vamos. Nós precisamos estar tranquilos, no sentido de que a gente vai chegar no final e vai poder dizer isso aqui que Paulo disse: eu combati o bom combate, eu estive na luta ali, eu guardei, eu acabei. Percebeu o que eu falei antes? Não adianta só começar a carreira, tem que terminar a carreira. Esforço e ritmo. E aí o que é que acontece, por exemplo, com os imaturos, né? Numa maratona, começa eufórico, chega no meio da maratona, já era, ele para, não aguenta. Então tem que ter ritmo e esforço, disciplina, para que a gente termine essa carreira tão gloriosa. E às vezes, irmãos, essa vida cristã, às vezes, chega a ser agonizante. A gente passa por dificuldades com o cônjuge, dificuldades com filhos, dificuldades no trabalho, tantas dificuldades, e que às vezes nos leva a uma profunda agonia, um sofrimento tão intenso, que às vezes a gente pensa até em desistir. Por isso que a gente precisa estar se alimentando da palavra, para que a gente não desista, para que a gente se mantenha firme, continuamente, nessa caminhada tão gloriosa. Então, e qual é o segredo para isso? É a gente se sustentar, a gente fixar no próprio Senhor Jesus. Jesus, ele é o nosso
sustentador. Veja o que diz o texto aí. 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Vocês não sabem que os que correm no estádio, lembra que esse contexto aqui, né? Questão das Olimpíadas, né? Havia, antes do Império Romano, quem dominou o mundo foi o Império Grego. E foi lá na Grécia que nasceu as Olimpíadas, né? Então, a questão da Olimpíada já era conhecida na época. A questão da corrida que havia nos estádios. Aí Paulo faz uma alusão a essas corridas. Ele diz, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Olha a disciplina. Todo atleta em tudo se domina. Só que Paulo está dizendo, olha, eles, para alcançar uma coroa corruptível, porque você recebia aquela coroazinha de flores, né? Na época do Império Romano, era aquela coroazinha de flores, não era uma medalha. Então você recebia aquela coroa. Aí Paulo está dizendo, ó, eles, porém, para receber uma coroa corruptível, uma coroa que perece. Aí ele disse, nós, porém, uma coroa incorruptível, que não se destrói. Aí Paulo diz, assim corro também eu, não sem meta. Sabe o que é que você andar sem meta? Sem objetivo? E alguém já disse com muita propriedade, se você não sabe onde quer chegar, você não chega a lugar nenhum. Você tem que ter meta, você tem que ter objetivo. Aí ele diz, eu não corro sem meta, mas assim eu luto. Repare a luta dele, ele desfere, ele explica essa luta tão intensa, dizendo o seguinte, não como deferindo golpes ao ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu luto intensamente contra a minha própria carne, para que minha mensagem, aquilo que eu estou pregando, não seja em vão, que eu não venha a me tornar um desqualificado naquilo que eu estou pregando. Ou seja, que eu me torne um hipócrita. Vamos ver esse texto agora. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aqui está falando do Senhor Jesus, dizendo que Jesus sofreu todas as coisas, e por ele ter sido tentado em todas as coisas, ele é poderoso para nos socorrer em todas as nossas tentações, em todas as nossas dificuldades. Jesus conhece o que você está passando. Ele conhece. Ele não tem um conhecimento teórico, mas a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo. Em tudo. Então significa o quê? O conhecimento que a gente tem da tentação é só o quê? Aquele momento lá, Jesus no deserto? Não. Jesus foi tentado em tudo. Inclusive o texto lá do deserto, quando Jesus repreende Satanás, no final da tentação do deserto, diz o texto que Satanás se retirou para aguardar uma nova oportunidade. Em outras versões, uma situação diferente em que ele pudesse tentar, ou em um momento oportuno para que pudesse tentar. Então Jesus foi tentado em todas as coisas. Então ele conhece o que eu e você, o que nós passamos no dia a dia. Nisso a gente tem que descansar. Ele é pai. Qual é o pai que não quer o bem do seu filho? Qual? E tem até alguns, né, que não fazem o bem ao seu filho, mas o nosso Pai Celestial sempre faz bem ao seu filho. O nosso Pai Celestial nunca erra,
nunca erra. Ele sabe exatamente de todas as coisas. Fernando, você pode nos dar uma ajuda aqui, que saiu o texto aqui, por favor? Lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Me dirijo então aonde? Ao trono da graça. Olha o texto aí. Obrigado. Ao trono da graça. Para quê? Qual é o objetivo de eu me aproximar do trono da graça com confiança? Alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Então, o tempo é Deus quem decide. O tempo oportuno é Deus quem decide. É Deus quem sabe o tempo adequado. O tempo adequado. Nós não seremos provados além das nossas forças. Ele sabe o que nós podemos suportar. Então, nós precisamos olhar para o Senhor Jesus. E como é que a gente olha para Ele? Através das nossas orações sinceras. Através das nossas orações do íntimo do nosso ser. Do íntimo do nosso ser. Não é, entenda uma coisa, a persistência santa, ela não é uma expressão de orgulho, mas na realidade ela demonstra humildade. Ela demonstra uma confiança naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ela demonstra uma pronta obediência a Ele. Salmo 118, no versículo 6. Olha a confiança. O Senhor está comigo. Não temerei. O que me pode fazer o homem? Não importa, irmãos, o que vai acontecer. Seja o que for, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Então, entenda uma coisa. Deus não prometeu dizer que você não vai, Ele não disse que você não vai entrar na fornalha. Não, você pode entrar na fornalha. Ele não prometeu que você não vai entrar na cova dos leões. Você pode entrar na cova dos leões, mas Ele prometeu que vai estar contigo lá. Ele vai estar contigo na fornalha. Ele vai estar contigo na cova dos leões. Isso não tem preço, irmãos. Essa confiança não tem preço. Saber que Deus vai estar conosco em toda e qualquer situação, que nós não temos o que temer, absolutamente nada. Seja o que for, Deus está conosco. Seja na adversidade que for, na doença que for, na tragédia que for. Às vezes nós vemos tantas tragédias passando toda semana na televisão. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus não está dormindo. Deus não tirou férias. Não se aposentou. Ele continua no mesmo lugar de sempre, assentado no trono e cumprindo aquilo, fazendo a história andar conforme Ele determinou. Porque Ele é o autor da história. Ele é o autor. E para nós que somos cristãos, o final da história, abra lá Apocalipse 22, é aquele final. O final da história é aquele que está lá em Apocalipse 22. É a igreja diante do trono do Cordeiro. É a vitória final. É o novo céu. É a nova terra.
que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Então, quando nós temos essa esperança, isso nos leva ao quê? Está sempre olhando para frente, olhando para diante. Tem pessoas que ficam presos ao passado, aquilo que sofreram. Mas, como disse o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E qual é o alvo? A soberana vocação em Cristo Jesus, esse é o alvo. Então eu prossigo, eu não fico olhando, me lamentando daquilo que aconteceu, eu vou para diante. Eu prossigo para o alvo que é o Senhor Jesus. Então, a vida é melhor quando nós temos expectativas. Parou para pensar? Quando uma pessoa não tem expectativa, ela não tem como, para ela é como se o futuro não existisse. Ela simplesmente se aquieta dentro de sua vida, começa só a murmurar, a lamentar e não tem mais projetos. Quando uma pessoa não tem mais projeto, irmãos, a vida se torna extremamente enfadonha. Enfadonha. Não importa a idade que você tenha, nós temos que ter projetos. E em especial, aqui nós estamos falando sobre projetos santos. Em especial, projetos santos. Estabeleça metas para a sua vida. Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, ele começa a carta dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador e de Cristo Jesus, a nossa, o quê? Esperança. Ele é a nossa esperança. Então, a minha vida, eu entendo que a minha vida não está estagnada, a minha vida não chegou ao fim. Eu tenho esperança em Cristo Jesus, eu tenho esperança naquilo que o Senhor há de fazer por mim, naquilo que Deus tem planejado para mim, que eu sei que é perfeito, independente das adversidades que eu esteja passando no momento, ou que eu vou passar ainda. Mas eu sei que Deus é a minha esperança, nele eu confio, nele o meu coração está firmado, eu então nada temerei. Ainda Paulo, falando à igreja de Colossos, ele diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 27. Olha o que é que diz aí. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ele está falando para a igreja, para o povo santo, o povo que Deus escolheu. E ele diz que essas pessoas, Deus quis fazer se tornar conhecido através da pessoa de Cristo e revelar as riquezas da sua glória através da pessoa de Cristo, que é, como o texto diz, é um mistério para os gentios, é um mistério para os ímpios, para aqueles que não creem. Então, tudo isso para aqueles que não creem é um mistério, não se entende, é algo louco. O evangelho, como diz Paulo, é loucura para os que se perdem. É loucura. Crer no evangelho é loucura. Mas ele diz, mas para vós, Cristo é a esperança da glória. É a esperança dessa caminhada final, dessa corrida final. Nós vamos chegar, baseado nos méritos de Cristo, à glória. A vitória é questão só de tempo. É questão só de tempo. Não importa se estamos diante da pandemia, se a pandemia já começou a voltar a passos galopantes lá em alguns países da Europa, e que de repente pode chegar aqui no Brasil de novo, com força total. Não importa. Eu creio no Senhor, que é o Senhor do coronavírus.
Ele é o Senhor do coronavírus. É Ele quem estabeleceu, antes da fundação do mundo, quem vai e quem fica com o coronavírus. É Ele. Ele quem estabeleceu todas as coisas de acordo com o seu propósito eterno, perfeito, santo, justo, bom. Então, para o cristão, não importa se eu vou de infarto, de coronavírus, de AVC, de câncer, de acidente. O importante para o cristão é que a glória eterna nos espera. Não é da forma que eu vou. É claro que, né, se a gente pudesse escolher, eu queria morrer como? Eu queria morrer como um passarinho. Poderia dizer que queria morrer como minha avó Lídia, né? Chegou assim, chamou a moça, né, que morava com ela, e disse: olha, vá avisar lá minha filha, eu estou partindo. Estou indo embora. O Senhor, né? Vai me levar. E aí foram chamar. E quando chegaram, encontraram ela simplesmente sentada na cadeira. Ela tinha ido. Gostaria de morrer assim. De partir pela glória dessa forma. O Senhor até revelando ao seu coração, dizendo: chegou a hora. Como com Moisés, né? Olha, suba um monte, porque lá você vai morrer, você vai partir. Mas nós não escolhemos. Mas o importante é saber que nós estaremos nessa glória final. Não é a forma como vamos morrer. Mas na realidade, o que importa é a nossa condição interior. Como é que eu estou diante do Senhor Jesus? Se realmente eu sou dele, se realmente eu sou selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, que é a marca, que é a garantia de que ele vai nos levar, que ele vai nos resgatar. É isso que importa. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Então, Ele operou em nós um novo nascimento. Para o quê? Para que tenhamos uma viva esperança, baseada em quê? Na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, se Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também com Ele. Nós estaremos com Ele assim que partirmos deste mundo. Vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Olha o que Paulo diz. Sempre devemos, ele está dizendo aqui, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Isso aqui, irmãos, é a vivência saudável, é o crescimento saudável de uma igreja. É uma igreja, é o povo santo que desenvolve a fé muitíssimo, e que esse crescimento da fé redunda em quê? Redunda em amor para uns para com os outros. O amor entre vocês aumenta a cada dia. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Não estão caladinhos, mas pode falar. Vamos lá para outro texto agora. Vamos lá para João agora, falando sobre a esperança. Ou seja, que a esperança e a santidade, elas andam juntas. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser,
Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Isso é o que nos aguarda. Jesus há de voltar, se manifestar em poder e glória, e nós o veremos como ele é. E qualquer um que aguarda esta santa esperança, se mantém puro, ou seja, zela pela sua pureza, zela pela sua vida espiritual, se mantendo distante, lutando contra o pecado, dia após dia. Veja o seguinte, vamos ver essa definição aqui. Como é que o sofrimento ele poderia ser definido? O sofrimento poderia ser definido em você receber o que não deseja. Não é isso? Quem é que quer sofrimento? Ninguém é masoquista, né? Pelo menos uma pessoa que esteja com as suas faculdades mentais em dia. Ninguém gosta de sofrer. Então, o que é sofrer? É você receber o que não deseja. Enquanto se aguarda o que não se consegue. Você sofre com aquilo que não deseja e você aguarda o que você ainda não tem. Se aguarda. Então, essa definição aqui, irmãos, ela envolve todo tipo de perdas, feridas, traumas, dores, emoções e fraqueza. Então, nós precisamos entender que o sofrimento, ele é esperado dentro da carreira cristã. Já parou para pensar nisso? Ser cristão, em outras palavras, é você dizer, olha, eu vou sofrer. Eu vou sofrer. Eu vou ter que lutar contra a minha carne. Eu vou ter que entender que eu vou passar por rejeição, injustiças, desapontamentos. Vou passar por desânimo, frustração. Vou passar por animosidades. Vou ser ridicularizado. Vou sofrer crueldade. Vou sofrer calúnia. Tudo isso. Vou sofrer maus tratos, como Paulo sofreu bastante. E, além disso, eu vou passar por enfermidades, talvez algumas enfermidades atormentadoras, que vão me levar a gritar. Vou passar por problemas que vão me levar, às vezes, até desejar a morte, como se fosse um escape, um alívio. Tudo isso nós estamos sujeitos, vários de nós já passamos, outros ainda vão passar, outros estão passando. Então, nós não podemos imaginar que a gente se tornou cristão e automaticamente a gente se viu livre dos sofrimentos. Mas, ao contrário, veja o que Jesus falou. João 15, de 18 a 19. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que vós, me odiou a mim. Jesus está dizendo, olha, se o mundo odeia vocês, entenda uma coisa, eles primeiro odiaram a mim. Aí Jesus continua, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembra o que Jesus disse certa feita? Ele disse assim, eu não vim trazer paz, mas a guerra. E aí, mais adiante, ele explica, né? Eu vim trazer separação entre a mãe e a sua filha.
Ele começa a falar dos diversos tipos de conflito que há dentro da própria família. Por quê? Porque quando dentro de uma família, um cristão, aliás, uma pessoa é convertida, ela se torna cristã, pronto, começa a guerra. Começa a guerra dentro de casa. E, irmãos, eu sei que é doloroso isso, a gente pensar nisso, mas é a pura realidade. A gente precisa entender a seguinte: aqui na face da terra, existem dois tipos de pessoas. Os que são filhos de Deus e os que são filhos do diabo. Não tem meio termo, entende? Não tem posição neutra, não tem nesse reino espiritual. No reino espiritual não existe a turma do centrão. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Então, se dentro da sua casa você foi convertido e os demais não importa se a sua mãe, é o seu pai, é o seu irmão, sua irmã, é filho do diabo. Continuam sendo seus irmãos, sua família, mas do ponto de vista espiritual, eles são inimigos de Deus. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Entende? Então, se o seu pai, se a sua mãe, se o seu irmão não é por Jesus, Jesus não disse, eles são meu termo. Não, Jesus disse que são contra ele. Então, a guerra se estabelece a começar dentro de casa. O mundo passa, então, a te odiar. Por quê? Porque você agora tem outros valores. Você agora tem os valores do reino de Deus. E que para o mundo isso é loucura. E agora é santinho, hein? E agora que virou crente, agora fazia um bocado de cara, agora não faz mais, agora é santinho. Quantas vezes nós já ouvimos histórias desse tipo? Quantas? O mundo não entende. E o mundo é inimigo do Senhor Jesus, e o mundo é inimigo, é também nosso inimigo, automaticamente. 1 João 3,16. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não fique admirado, o que ele está dizendo. Olha, não fique admirado, assustado que o mundo vos odeia. Não, é isso mesmo. O mundo odeia vocês. O mundo odeia aqueles que são filhos de Deus. Os valores são outro. São absolutamente distintos. Olha o que Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, no versículo 12. E também todos os que querem viver, todos os que piamente querem viver em Cristo, Jesus, padecerão perseguições. Entende por quê nós somos chamados então para o sofrimento? Quando você se torna cristão? Paulo está dizendo aqui, olha, aqueles que querem viver de uma forma piedosa em Cristo, vão passar por perseguição. Vão passar. Porque o mundo odeia. Porque o mundo odeia. Mas entenda o seguinte, é você passar por perseguição por causa da sua vida piedosa. Não é você, de repente, estar trabalhando e aí o patrão começa a pegar no seu pé porque você não está desenvolvendo bem o trabalho, ou então você é demitido, porque simplesmente você quer ir para o trabalho e ler a Bíblia. Não, no trabalho não é lugar de ler a Bíblia. No trabalho é lugar de trabalhar. É lugar de produzir. Então, nesse caso, se você for demitido, você não foi demitido por causa de perseguição. Ah, é porque eu sou crente. Não, é porque você estava lendo a Bíblia no lugar errado. Ali não é lugar de ler a Bíblia no trabalho. Lá no trabalho é lugar de trabalhar. Agora, se não for por causa disso, for por causa da sua conduta piedosa, aí sim, você está glorificando a Deus. Você vai sofrer por ser fiel ao Senhor. Isso é o normal. Então, vamos pensar o seguinte, para que é que Deus usa o nosso sofrimento? Deus usa para produzir 3 bons resultados. Então, o primeiro deles é a transformação moral, nos tornando parecido com Cristo. Os seus valores morais vão sendo mudados. Eles vão sendo lapidados a cada dia em meio à adversidade. E você vai se tornando cada dia mais parecido com o seu Jesus.
Você olha para aquele que é o consumador, autor e consumador da sua fé, que é o Senhor Jesus, e você quer se parecer com Ele. Parecer com Ele nas suas atitudes, na sua maneira de falar. Você deixa de falar determinadas coisas porque você sabe que isso não agrada ao Senhor. Você deixa de estar presente em determinados ambientes porque você sabe que aquele ambiente não agrada ao Senhor. Então, a sua forma de viver é totalmente diferente. Você vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo. E isso envolve também quando nós estamos passando por adversidade. Aquilo que eu falei no início. Como é que você encara a adversidade? Se você é maduro, do ponto de vista cristão, o sofrimento vai te lapidando. Como eu disse no início, o sofrimento vai aprofundando as suas raízes. Aí, quando os ventos da adversidade vêm, você até enverga um pouco, né? Mas você não sai, porque você está firmado. Onde? Na rocha eterna que é o Senhor Jesus. Você não será abalado. A sua casa está edificada sobre a rocha. A sua casa não vai desabar. Ela não foi construída sobre a areia, mas ela foi construída sobre a rocha. E por isso ela não vai desabar. Vamos lá, Paulo, Romanos, capítulo 5, versículo 3 a 4. Não se assustem com a imagem, tá? Diz assim: e não somente isto. Paulo está aqui falando sobre as diversas tribulações que ele passou. E ele diz assim, e não somente aquilo, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz... Olha, observe. Você quer ser paciente? Quer? Então veja o caminho da paciência. Viu? Qual é? Primeiro, passar por tribulação. A tribulação produz paciência. Paciência produz experiência. Experiência produz esperança. Então, não tem como você chegar a ser uma pessoa esperançosa sem passar por esse estágio, por essas fases. Tribulação, paciência na tribulação. Aí você é paciente, você se torna uma pessoa experiente. Você passa a ter condições agora de orientar os demais diante das situações que está passando. Você passa a ter vivência. Você não vai falar de algo teórico, entendeu? Porque você leu no livro, porque você assistiu uma aula. Não, mas você vai aconselhar alguém baseado na experiência, baseado no sofrimento que você passou. Não daquilo que lhe contaram, mas daquilo que você viveu. E você tem dúvida que isso tem um grande impacto na vida das pessoas? Você não está falando, sabe, de algo que você não viveu, mas é de algo real que você passou na pele. E aí, isso fez com que você se tornasse uma pessoa esperançosa. Vamos lá para Tiago agora. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4. Veja que a ideia é nos tornarmos parecido com o Senhor Jesus. Então observe. Tiago diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aqui nós não estamos falando, irmãos, de masoquismo. Não estamos falando disso, de você gostar de sofrer. Não.
Nós estamos falando aqui das provações, e quando a gente entende provação, nós, como eu disse, né, nós sabemos que ela vem do Senhor. O Senhor nos coloca à prova, e Ele não nos coloca à prova simplesmente para ver o filho seu sofrer. Não, há um objetivo. Essa prova da fé, diz o texto, que produz o quê? Perseverança. E que essa perseverança leva então a uma ação completa. E o objetivo final, você se torna maduro e íntegro, sem lhe faltar coisa alguma. Então, como nós podemos nos tornar uma pessoa madura e íntegro, de acordo com o texto? É sendo provado. É sendo a nossa fé colocada em prática. Dia após dia. Uns dias mais, uns dias menos. Vamos ver agora, vamos lá para Hebreus. Como é que isso acontece? Aí esse texto aqui vai explicar como é que isso acontece. Essa aprovação. Diz assim: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Você não tem correção, né? Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, né? A criação é de acordo com o que ele pensa. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes. Olha o objetivo: a gente ser participante da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Mantém firme na pegada. O joelho está vacilante. Firme nessa corrida, nessa caminhada. Não desista. O objetivo do Senhor é santo, é para o nosso bem. Vamos lá voltar para Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 a 18. Então a carta de Paulo diz assim: depois de todo o sofrimento que ele disse que passou, repare o que ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Vivemos pela fé, vivemos pelo que cremos, não pelo que vemos. Porque as coisas que se veem são temporais, acabam, passam, mas as que não se veem são eternas. E é baseado nessas coisas eternas que nós devemos viver, devemos estar focados. Então, nessas coisas, Deus está no total e absoluto controle de todas as coisas.
Nada foge ao seu absoluto controle. Travou aqui. Fernando, está por aí? Travou aqui, Fernando, por favor. O segundo aspecto, como é que a gente glorifica a Deus no sofrimento? Qual o propósito do sofrimento? Nós glorificamos a Deus em situações que pareciam impossíveis a qualquer pessoa seguir adiante. Você já se deparou numa situação dessa? Numa situação que você diz assim, não, agora não dá. Agora não tem condições. Agora eu não posso seguir adiante. Não tenho o que fazer. São nessas situações que nós glorificamos a Deus de uma forma abundante. Olha o que diz o texto aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de 8 a 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Percebe a diferença de uma coisa e outra? Quantos de nós já ficamos perplexos diante de várias situações que a gente já passou na vida? Que a gente pensa assim, não é possível. É possível que isso está acontecendo comigo. Já vi passar com outras pessoas, mas agora está comigo. Agora não está na casa do vizinho, do colega, agora está na minha casa. Chegou na minha porta, entrou. E Paulo fala sobre que nós, apesar de passar por isso, nós não estamos desesperados, nós não nos sentimos abandonados, nós não nos sentimos destruídos. Nós temos uma plena convicção de quem está no controle de todas as coisas. Então, diante de todo e qualquer sofrimento, Deus então dá uma graça que nos capacita a passar pelo sofrimento, irmãos. Seja ele qual for, Ele nos dá graça suficiente para nós suportarmos aquela provação. Olha o que é que diz lá. Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Nada foi acima da sua força. Foi uma tentação humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que possais suportar. É Deus quem dá a graça para que nós possamos ser aprovados em meio à tentação. Ele nos dá a graça suficiente. Nós precisamos só buscar. Não há tentação além das nossas forças. E o outro motivo, para a gente finalizar, é o sofrimento e a lei da colheita. Eu gostaria de falar sobre isso. Sofrimento e lei da colheita. Nós, então, mortificamos a nossa carne. Como diz Paulo, eu me esmurro, luto contra a minha carne. Para o quê? Para produzir frutos na vida dos outros. Então, na minha vida, eu tenho que ser produtivo. E essa produtividade, ela está atrelada a servir o meu próximo. Não há um evangelho, não há uma manifestação do poder de Deus tão somente de uma forma
vertical, Deus atua na vertical, nós temos relacionamento com Deus, mas automaticamente nós então atuamos na horizontal, naquele nosso semelhante, aquele que está ao nosso redor. Então vamos ver o que é que diz aqui João capítulo 12, 24 a 26, o que é que Jesus fala? Jesus diz assim: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Então o grão de trigo, ele tem que cair na terra, ele tem que morrer. Se ele não morrer, ele vai ficar sozinho ali. Mas se morrer, ele produz muito fruto, ou seja, o grão caiu, entrou na terra, daqui a pouco, olha, produziu, deu muito fruto. Mas para produzir muito fruto, tem que morrer. Aí Jesus diz o seguinte: quem ama a sua vida, perde-a. Vai me seguir, vai perder a sua vida. Porque agora vai viver para me agradar. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, se você odeia a sua vida, os valores deste mundo, você vai preservar a sua vida para onde? Para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, é pagar o preço. É morrer para o mundo e viver para Deus. Isso não é fácil, irmãos. Não é fácil. Não é nada fácil. Você renunciar à sua própria carne, às suas inclinações dia após dia. Então, qual é esse modo da colheita? Como seria esse modo da colheita? Paulo diz aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo: olha, eu me regozijo nos meus sofrimentos, naquilo que eu estou passando, por amor do corpo de Cristo. E qual é o corpo? E o que é o corpo de Cristo? Ele diz que é a igreja. Então, é sofrer por causa da igreja, padecer por causa da igreja, padecer por causa dos santos. E para a gente servir um ao outro, a gente tem que renunciar, né? Tem que renunciar. Se a gente não renuncia, não tem como agradar a Deus. Não tem como. Ou a gente agrada a nossa carne, agrada o mundo, ou agrada a Deus. E Jesus diz o seguinte: todo ramo em mim que não dá fruto, preste atenção. Se você não dá fruto, olha o que é que Jesus diz. Ele corta. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que produza mais fruto. Não é assim que a gente faz com as plantas, né? A gente chega lá e vai podando, cortando aqueles galhos que não prestam, né? Aí a gente vai... Para quê? Para que produza mais fruto. Aí Jesus usa essa linguagem agrícola aqui justamente para dizer isso. Olha, se o ramo não está produzindo fruto, não é para nada, vou cortar. Mas para produzir mais fruto, você está produzindo? Eu vou te podar. Olha, eu vou te podar. Mas o meu objetivo em te podar é para que você produza mais fruto. Entendeu? É para você produzir mais fruto. O sofrimento que você está passando, vai passar. Se você realmente é filho de Deus, é para você produzir mais fruto. Descanse no Senhor. Descanse nos seus santos e eterno propósito. Para finalizar,
eu gostaria de finalizar com essa estufa aí. Nós não somos planta de estufa. O que é uma planta de estufa? É uma planta que ela não está exposta às intempéries. Ela está protegida. Não. Nós estamos expostos a todos os males deste mundo caído. Tudo que acontece com o ímpio, em termos de sofrimento, de adversidade, pode acontecer conosco. Pode acontecer conosco. Mas, tendo os olhos firmados no autor da história, consumador da fé, nós nos fortalecemos, nós nos aquietamos. Deus está agindo. Deus está no trono. Ele está vendo o que eu estou passando. Ele está vendo o meu sofrimento. A minha hora da vitória final vai chegar. E eu quero finalizar e fazendo essas perguntas. Como é que você tem lidado com o sofrimento? Tem tido vontade de fugir do sofrimento? Tem batido desespero? Tem murmurado? Ou em meio a tudo isso, você, na realidade, continua sendo um canal de bênção para as pessoas que te cercam? Tem glorificado a Deus em meio ao sofrimento? Nós não podemos agir como aqueles que não têm esperança, irmãos. Nós temos uma eterna esperança. Nós temos uma eterna confiança, uma certeza absoluta que a nossa vitória final vai chegar. Não importa o que estamos passando, o que já passamos, o que vamos passar. A vitória são daqueles que pertencem a Jesus. Você crê nisso? Se você realmente crê, descanse o seu coração no Senhor. Dê graças a Deus por toda e qualquer situação que você está passando. Fique como profeta. Ore. Fique na torre de vigia, esperando o Senhor agir. Deus vai agir. Deus vai agir. Ele é o nosso Deus. Nosso Pai. Ele cuida de nós. Deus te abençoe. Que Deus nos fortaleça. Que Deus nos anime. Que Deus nos faça correr com perseverança, ritmo, esforço, persistência, perseverança, até aquele dia final. Um dia nós olharemos para trás e veremos que tudo valeu a pena. A gente vai olhar tudo que passamos e vamos dizer, valeu a pena. Não importa o que eu padeci, não importa o que eu sofri, valeu a pena. Eu confiei, valeu a pena. O Senhor me honrou, não porque eu tinha merecimento algum, mas baseado nos méritos de Jesus. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar. Fiquemos firmes, irmãos. Fiquemos firmes. Deus está conosco. Deus nos abençoe. Vamos orar? Oh, Deus amado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra santa. Tua palavra, ó Deus, que nos revigora. Que muitas e muitas vezes nos cutuca para tirar do nosso comodismo. Que muitas e muitas vezes nos repreende.
O Senhor, como Pai, ó Deus, nos disciplina, nos corrige, porque nos ama. Ó Deus amado, que possamos firmemente continuar nessa corrida de forma persistente, paciente, sabendo, ó Deus, que o Senhor está na reta final, Pai. O Senhor está na reta final. E na reta final, ó Deus, nós receberemos uma coroa incorruptível. Receberemos, ó Pai, o abraço inigualável do Senhor. O Senhor enxugará de nós, ó Deus, toda lágrima. O Senhor tirará de nós, Senhor, todas as dores, todas as angústias mais profundas da nossa alma. Ó Deus, faz com que possamos confiar cada vez mais no Senhor. Fortalece, ó Deus, a nossa fé. Santifica, ó Deus, a tua igreja. Santifica o teu povo, Pai. Que nós possamos, ó Deus, nos fortalecer uns aos outros. Sermos instrumento nas tuas mãos para a edificação, para consolo, para a repreensão daqueles que nos cercam, dos teus amados, lavados pelo sangue do teu Filho Jesus, que nos perdoa de todo pecado. Ao Senhor, autor e consumador da nossa fé, seja dada toda a honra, toda a glória e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, irmãos.